Vídeo 3 da prova da ESA. Esse aqui é para critério de desempate. Camarada que for bem nesses tipos de questão, trigonometria, número complexo e logaritmo, ele sai na frente de 80% dos candidatos. Então, fique atento a esse vídeo e vamos aqui para a questão. Então, questão 25 da prova da ESA 2025. Primeiro eu vou falar sobre trigonometria. Então, questão 25, ela nos diz o seguinte: ela me passa seno de 20 igual a x e pede tangente de 40. Então, eu vou deixar aqui no card, como eu deixei no vídeo anterior, um vídeo que eu fiz sobre o bizu, caso o camarada esqueça quanto que é tangente de 40. Já vou colocar aqui direto o resultado, porém, você pode estar assistindo o vídeo ali. Então, a questão me diz o seguinte: seno de 20 graus igual a x. A gente sabe que seno ao quadrado de qualquer coisa mais cosseno ao quadrado de qualquer coisa é igual a 1. Então, a gente sabe que cosseno de 20 graus vai ser raiz de 1 menos x ao quadrado, tá bom? Saí daqui e vim para cá e utilizei esse tipo de informação aqui em cima que foi dado. Aí ele pergunta quanto que é tangente de 40 graus. Tangente de 40 graus é tangente de 2 vezes 20 graus, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes tangente de 20 graus dividido por 1 menos tangente ao quadrado de 20 graus. Porém, quanto que é tangente de 20? Tangente de 20 é justamente seno sobre cosseno de 20 graus. Isso aqui é igual a quanto? É x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Só substituir esse valor aqui na fórmula e a gente vai ter o nosso resultado. Então, substituindo agora aqui de amarelo, tangente de 40 graus é igual a 2 vezes tangente de 20, que é x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, dividido por 1 menos x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Tangente de 40 graus é igual a 2x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, dividido por 1 menos x ao quadrado, sobre tirando a raiz aqui, 1 menos x ao quadrado. Continuando aqui, vamos ter que tangente de 40 graus é igual, aí já realizando a conta aqui no denominador, vamos ter o seguinte: 2x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, isso aqui vai ser dividido por 1 menos 2x ao quadrado, dividido por 1 menos x ao quadrado. Continuando aqui embaixo, vamos ter que tangente de 40 graus é igual a 2x. Aí aqui, ao invés de eu colocar raiz, eu vou colocar em forma de potência. 1 menos x ao quadrado elevado ao meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada, vezes o inverso da segunda. 1 menos x ao quadrado dividido por 1 menos 2x ao quadrado. Tá bom? Aqui está elevado a 1. Então, como a gente tem a mesma base, 1 menos x ao quadrado, eu só vou diminuir os expoentes. Eu vou ter 1 menos meio, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Tangente de 40 graus é 2x vezes, então vou ter raiz de 1 menos x ao quadrado, dividido por 1 menos 2x ao quadrado, e esse aqui é a nossa resposta, letra D. Tangente do arco dobro, para quem tem dúvida, não lembra e tem dificuldade de lembrar, eu tenho um vídeo no canal que ensina como chegar aqui, ok? Vamos para a próxima questão, 35. Questão 35 diz o seguinte: se x é um ângulo agudo, tal que tangente de x é igual a 4 sobre 3, então o valor de seno de x mais cosseno de x. Então, como ele quer saber a soma dos senos, a gente tem que descobrir. Então, daqui, ó, tangente de x igual a 4 sobre 3. A gente sabe que seno de x sobre o cosseno de x é igual a 4 sobre 3, que é tangente. Logo, seno de x é igual a 4 terços de cosseno de x. E a gente sabe também a equação ali fundamental da trigonometria, que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de x igual a 1. Tá? Então, eu vou substituir essa equação aqui e aqui, e aí a gente já mata o nosso problema. Então, nós vamos ter cosseno ao quadrado de x, mais, substituindo aqui, 16 sobre 9 cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá bom? Tirando o MMC aqui, eu vou ter 9, 9 mais 16, 25, eu vou jogar 9 para cá. Então, eu vou ter que cosseno de x é igual a raiz de 9 sobre 25, que é igual a 3 sobre 5. Tá bom? Se é 3 sobre 5, seno de x é igual a 4 terços vezes 3 quintos. Divide 3 com 3, eu vou ter 4 sobre 5 meu seno de x. Como a minha questão pede a soma de cosseno mais seno, a soma será 3 quintos mais 4 quintos, que é igual a 7. Gabarito aqui, letra B. A questão simples também, quem tiver alguma dúvida, escreva nos comentários que eu explico.
Não se esqueça também de dar o like e se inscrever aí no canal, tá bom? Para estar acompanhando o lançamento dos próximos vídeos. Então, questão da prova de 2025 finalizada, como eu disse, são poucas questões. O camarada que consegue resolver essas questões fáceis aqui, ele sai na frente. Prova de 2025 do segundo semestre da EAR. Então, só uma questãozinha. A questão diz o seguinte: pode-se concluir que seno de 1650 graus. Como que a gente faz para calcular isso aqui? Então, o que eu vou tentar fazer é reduzir 1650 graus a um ângulo menor que 360 graus, tá bom? Vou tentar fazer essa redução aqui. Então, vou verificar aqui dentro do meu círculo trigonométrico quantas voltas eu dei aqui para chegar a 1650. Então, se eu fizer aqui no meu rascunho, ó, 360 vezes 4, eu vou ter o seguinte, 1140. Então, significa que eu dei 4 voltas. Então, fazendo essa diferença, 1650 menos 1440, 210 graus. Então significa que eu dei 4 voltas e na quarta volta eu parei justamente aqui, ó, 210 graus aproximadamente. Eu cheguei aqui a 210, então vou ter o seno de 210 graus. Como a nossa referência, como a gente já sabe, eu já expliquei isso em vídeos anteriores, que é sempre o meu eixo dos cossenos, então eu vou reduzir de novo, vou ter que seno de 180 graus menos 210. Vou escrever aqui embaixo, ó, é igual a seno de menos 30 graus, tá? Como o seno é uma função ímpar, então seno de menos 30 é igual a menos seno de 30 graus. Porém, menos seno de 30 graus eu não tenho aqui na minha opção. Então, é o seguinte, vamos verificar o cosseno. A gente sabe o seguinte, que seno de θ é igual a cosseno de 90 menos θ. Ou seja, como eu quero menos seno de 30, eu sei que menos seno de 30 é igual, vou manter aqui o sinal, a menos cosseno de 90 menos 30. Cosseno de 90 menos 30 é justamente menos cosseno de 60 graus. Então, o nosso gabarito aqui, letra D. Então, atenção aqui com relação ao sinal. Só tinha uma questão nessa prova finalizada, vamos para a prova de 2026. Prova de 2026 da EA, tá? Primeira prova do ano de 2026, no caso CFS 2026, né? Prova realizada no ano de 2025. Então ela diz o seguinte, questão 27, x é igual a π sobre 6. Então ele pede para eu calcular seno de 3x, cosseno de 4x e tangente de 5x. Aí isso aqui a gente sabe que é fácil para gente. Então a gente sabe primeiro que π sobre 6 é igual a 180 sobre 6, que é igual a 30 graus. Então, vou trabalhar com graus, para quem não tem costume de trabalhar com radiano, visualizar com mais facilidade. Então, primeiro vamos olhar para cá, ó. Seno de 3 vezes 30 graus é igual a 90, que é igual a 1. Agora aqui para cosseno. Cosseno de 4 vezes 30 graus é igual a cosseno de 120 graus, que é a mesma coisa que cosseno de 180 menos 120 é igual a cosseno de 60 graus, que é igual a menos meio. E por último aqui, a nossa tangente de 5x. Tangente de 5 vezes 30 graus é igual a tangente de 150 graus, que é igual a tangente de 180 menos 150 graus, que é igual a tangente de 30 graus, tá bom? Então lembrando aqui, ó, o eixo da tangente é esse eixo aqui que está tangenciando, e se eu estou falando de 150 graus aqui, originário, eu estou falando aqui, tá bom? Se eu estou falando aqui, a minha tangente é justamente um valor negativo. Então eu terei tangente de 30, porém um valor negativo. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então eu vou ter que tangente de 150 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 3. A minha questão pede para eu somar os três valores. Então a soma vai ser 1 menos meio menos raiz de 3 sobre 3. Então eu vou ter 3 menos 2 raiz de 3 sobre 6. Alternativa aqui para essa questão, a letra D. Só tinha uma questão também nessa prova, é como eu falei, é uma questão só. A questão são simples, elas podem causar erros bobos, tipo questão do sinal aqui, ou redução para o primeiro quadrante, o camarada saber qual ângulo ele vai calcular e qual o sinal. Então isso aqui é uma diferença dessa, faz o camarada errar e a partir daqui ele vai para o barro. Então quem acerta esse tipo de questão, ele sai na frente. Vamos para a prova agora de 2026.2. Prova de 2026.2 diz o seguinte, questão 46, questão única também da prova. Considere a expressão. Aí ele passa a expressão aqui, ó, seno de A mais B ao quadrado mais cosseno de A mais B ao quadrado. Tá? Isso aqui é uma expressão só.
Aí ele me diz ainda que A menos B é igual a 60 graus. Aí ele pede para assinalar a alternativa do valor de x. Então a gente vai ter que desenvolver esse produto notável aqui. Então a gente vai ter que ir na primeira. Aqui a gente vai ter o seguinte: seno ao quadrado de A mais 2 vezes seno de A cosseno de A mais seno ao quadrado de B, mais, agora vamos para a segunda parte aqui, vou continuar aqui embaixo, cosseno ao quadrado de A mais 2 vezes cosseno A cosseno B mais cosseno ao quadrado de B. Então, realizando essa soma aqui, a gente já tem o seguinte: seno de A mais cosseno de A ao quadrado é igual a 1. Aqui nós vamos ter mais 2 vezes cosseno A cosseno B mais seno A seno B. E aqui, seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B mais 1. Então, eu já deixei de propósito aqui. Quem é cosseno A cosseno B mais seno A seno B? Isso aqui é justamente cosseno de A menos B. No caso aqui é 2 vezes, então eu tenho 2 mais 2 vezes cosseno de A menos B. Já somei esses dois valores aqui e trouxe para cá, tá bom? Só que cosseno de A menos B, ele me falou que é 60 graus. Então aqui eu tenho 2 mais 2 vezes cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, já vou riscar aqui, ó, meio. 2 vezes meio vai dar 1. 2 mais 1, 3. Alternativa aqui, ó, gabarito, letra A, 3 é o valor de x. A única coisa que ele tinha que lembrar é que cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B é justamente A menos B. E a questão já indica isso daqui já, né? Já é um indício que isso aqui vai aparecer em algum momento. Então, questão simples, terminada a trigonometria, diferencial da prova, vamos agora para número complexo. Então, pessoal, vamos começar aqui a prova da ES 2025.1, agora falando sobre números complexos. Questão 30 aqui dessa prova, ele me dá Z1, que é o número complexo, e Z2, e ele pede o produto aqui desses dois números complexos. Então, aqui foi dado o número complexo na fórmula de Moivre. Porém, eu acho mais fácil, principalmente para produto, trabalhar com a fórmula de Euler, que ela é basicamente o seguinte, ela me diz que Z1 é igual ao meu módulo, que é o 3 aqui, vezes E elevado ao meu argumento, 4π sobre 3 vezes i. E a partir daqui eu consigo transformar, né, intercambiar entre uma fórmula e outra, tá bom? Aqui a fórmula de Euler e aqui de Moivre, ou então conhecido como cis, né? Que é cosseno e seno. E o meu Z2, eu sei que é meu módulo, que é 4 vezes E elevado ao meu argumento, 11π sobre 6. 11π sobre 6i, tá bom? A partir daqui, o produto Z1 vezes Z2, a gente faz o produto aqui dos módulos, que vai ser 12 vezes E. E agora o que que a gente faz? Repete a base, né, como eu já repeti, e soma os expoentes. Como aqui eu tenho o denominador 6, para eu igualar meu denominador, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo aqui. Então eu vou ter 8π sobre 6. E a partir daqui eu somo. Então, realizando a soma, 8 mais 11 dá 19π sobre 6, tá ok? E a partir daqui eu volto para minha fórmula. Porém, antes de eu voltar, vamos observar o seguinte: eu posso separar isso aqui da seguinte forma. Eu posso dizer que eu tenho 12 vezes 12π sobre 6 mais 7π sobre 6, isso aqui vezes i. Então, por que que eu fiz essa separação aqui? Porque eu estou praticamente reduzindo a minha primeira volta. Então, se eu tenho 12π sobre 6, eu dei uma volta completa, e aqui eu tenho quase uma volta completa. Eu vou ter algo do tipo aqui. Então, eu posso eliminar o 12π como várias voltas completas. Então, eu posso escrever o seguinte, que Z1 vezes Z2 é igual a 12 vezes E elevado a 7π sobre 6i, tá ok? Isso aqui eu consigo intercambiar para cá, como eu falei para vocês. Então, é só encontrar uma alternativa onde o meu módulo é 12 e o meu argumento é 7π sobre 6. Então, se a gente observar aqui, ó, letra A, meu módulo é 12 e meu argumento 7π sobre 6. Alternativa aqui, letra A. Qualquer dúvida, como eu disse, escreva nos comentários que eu explico com mais calma quem não entendeu essas passagens. E desde já eu peço para que dê o like, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe com quem está estudando com vocês. Vamos para a questão 40 agora. A questão 40 pede só o cálculo dessa expressão aqui. Então, só a título aqui de recordação, a gente sabe que i ao quadrado é igual a menos 1. É uma expressão comum aqui nos números complexos. Então, primeiro, a gente sabe que i elevado a zero é 1, i elevado a 1 é i mesmo, i elevado ao quadrado é menos 1, i elevado ao cubo é a mesma coisa, é que i elevado a 1 vezes i elevado ao quadrado, então é menos 1 vezes i. Então é menos i.
I elevado à quarta é igual a menos um vezes menos um, que é 2 vezes aqui, é I elevado ao quadrado vezes I elevado ao quadrado. Isso é igual a um. Então, como a gente está recordando, a gente sabe que esse fator aqui, ó, que são 4 elementos, eles se repetem. Então, eu vou ter um I menos um e menos I, sabendo que isso aqui é um axioma aqui dos números complexos. Então, a partir daí, para resolver a nossa questão, a gente tem menos I elevado a 9, isso aqui é igual, eu pego o meu 9, divido por 4 e vou ter resultado 2 e resto 1. Isso aqui é a mesma coisa que o seguinte: 2 vezes 4 mais 1. Então, dessa expressão eu tenho menos i elevado a 2 vezes 4 vezes i, menos i, né, no caso, elevado a 1, tá bom? Esse valor aqui a gente sabe que vai dar 1. Então, a minha resposta é menos i. Para o segundo, i elevado a 71. O que que a gente faz? 71 dividido por 4. Menos 31 sobra 3. Então, qual é o meu expoente 3? Meu expoente 3 é justamente o menos i. Então, seguindo a mesma lógica aqui, porém já colocando o resultado direto, i elevado a 71 é justamente menos i. E por último aqui, i menos i, né, elevado a 17. Então, fazendo a conta aqui, ó, 17 dividido por 4 dá 4, 16, sobra 1. I elevado a 1 é i. Porém, eu tenho um negativo aqui, então eu tenho menos i. Esse negativo aqui veio para cá e esse i veio o resto da minha divisão, tá bom? E comparei aqui com o expoente, como é 1, vai dar i. No final eu tenho menos i mais menos i mais menos i. Isso aqui é igual essa soma aqui a menos 3i. Nosso gabarito aqui, letra A. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever, deixar o like. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Vamos para a prova de 2025.2 da EA. Provas 2025 da EA, questão 29, questão única também da prova, diz o seguinte: no plano, né? Aí ele fala aqui o nome do plano, arco de Gauss. Aí ele fala que o A, ele é o afixo de uma questão aqui do A, e tem o módulo 4, isso aqui é importante, e B, afixo de Z2, e tem o módulo 6. Aí ele quer saber a soma. Então, como eu falei da outra vez, se eu trabalhando com produto ou divisão, eu passo para a forma de Euler, né, que Z é igual ao módulo de Z vezes E elevado a θπ. Isso aqui a gente chama também de coordenada polar, tá? Trabalhar aqui com coordenadas retangulares fica mais fácil para resolver esse tipo de questão. Então, para Z1, eu tenho o seguinte, eu tenho o módulo dele, que é 4, ele me passou aqui em cima, vezes, aí eu trabalho com cosseno. Se aqui é 30 graus, aqui também é 30 graus, tá bom? E a gente sabe que o cosseno, tanto o seno desse ângulo aqui, que parte daqui e vem para cá, no segundo quadrante, é justamente 180 menos, vamos supor que seja θ, menos θ. Se a gente tem 180, que é aqui, menos θ, é justamente 30 graus. Então, a gente vai trabalhar direto com 30 graus. Então, eu tenho minha parte real aqui, cosseno de θ. Então, eu tenho aqui cosseno de 30 graus, mais i seno de 30 graus. Meu Z1 vai ser 4 vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais i seno de 30, que é 4 vezes meio. E lembrando aqui, se eu estou no segundo quadrante, o meu cosseno aqui é negativo e o meu seno é positivo. Então, como o meu cosseno é negativo, aqui eu tenho o valor de menos. Divido aqui já, ó, 2 com 4, eu vou ter 2, e 2 com 4 eu vou ter 2. Logo, Z1 é menos 2 raiz de 3 mais 2i. E para o meu Z2, eu vou ter 6, que é o módulo que ele me passou. Agora observa aqui, eu vou fazer de verde, ó. O meu ângulo, ele partiu daqui, veio até aqui e parou aqui. Como que eu calculo o cosseno desse ângulo aqui? Eu vou chamar de alfa. Então, cosseno de alfa é igual a cosseno de 360 menos alfa. Eu vou ter cosseno, novamente, de 30 graus, mais i seno de 30 graus. Porém, relembrando o seguinte, como eu estou no quarto quadrante, o meu seno negativo, estou abaixo aqui da origem, cosseno positivo. Seno é negativo e o meu cosseno é positivo, vou usar o sinal de vermelho. Então, reescrevendo aqui, ó, Z2 é igual a 6 vezes cosseno de 30, como a gente viu, raiz de 3 sobre 2, positivo se mantém, menos i, seno de 30, 6 vezes meio, tá bom? Dividir por 2 e por 2 eu vou ter 3, por 2 e por 2, 3. Então, meu Z2 é igual a 3 raiz de 3
menos 3i. Agora é só a gente realizar a soma, z1 mais z2. Então, primeiro eu somo a parte real, 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, raiz de 3. 2i menos 3i, menos i, tá bom? Aqui é a nossa resposta, alternativa aqui, letra D, é o nosso gabarito da questão 29. Tá ok, pessoal? Questão única da prova. Como eu falei, esse tipo de questão é a atenção no quadrante e atenção nos sinais. Onde está seno, onde está sendo cosseno. Saber fazer essa redução aqui para saber qual o ângulo vai estar trabalhando e saber em qual quadrante você está, ok? É basicamente isso, o camarada mata as questões de número complexo e trigonometria. Vamos agora para a prova de 2026.1. Prova de 2026.1, questão aqui para enrolar, para enganar o camarada, mas é questão simples. Dado o número complexo Z, aí ele deu aqui o número complexo, ele pede, então, o módulo de Z é... Então, está pedindo módulo. Então, a gente sabe que a nossa fórmula de Moore, o nosso módulo é justamente o 6, e nossa resposta é a letra D. Aí aqui sim a gente já mata a questão. Mas eu vou dando bizu aqui para vocês. Se ele quando a gente tem aqui, ó, Z é igual a 6 vezes cosseno de 60 graus, mais 6 vezes I, seno de 60 graus. Essa parte aqui é a nossa parte real. E aqui, ó, a parte imaginária. Então, o camarada tem que ter ciência disso daqui. Esse valor que ele passa aqui, que multiplica tanto seno e cosseno, é o nosso módulo de Z. E o valor aqui a gente chama de argumento, tá bom? Então, vai ser meu argumento ou fase, dependendo da situação que vocês vão estar trabalhando. Então, o camarada tem que saber aqui a questão de nomenclatura. Se ele perde a parte real, o nosso valor seria 6 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, a gente teria 3. 3 é o quê? A minha parte real. E 3 raiz de 3. 6 vezes seno de 60. 160 raiz de 3 sobre 2. Vai resultar nisso aqui. Esse 3 raiz de 3, que é a minha letra B, é a minha parte imaginária. Então, ele me deu a resposta da parte imaginária, da parte real, e me deu a resposta aqui do meu módulo. E como ele pede o módulo, letra D. Tem que ter atenção aí para não responder errado. Finalizada isso, essa questão 2026.1. Vamos agora a 2026.2 encerrar a parte de número complexo. Questão de número complexo, somente uma também na prova de 2026.2. Então peço para que você se inscreva no canal, dê o seu like aí na questão e assistam os vídeos 1 e 2 que eu lancei anteriormente. Então aqui, ó, sem enrolação, vamos para a questão 35. Seja número complexo Z, ele passa o número complexo. Qual é o valor do argumento principal de Z? Então aqui, como eu falei com vocês, ele está pedindo argumento. Como ele já me deu aqui na questão, é o ângulo. Então como a gente sabe qual o ângulo aqui? Então eu vou fazer de duas formas aqui para vocês, tá bom? A primeira, ele deu aqui meu número complexo, raiz de 3 mais I, eu tiro o módulo de Z. Como que eu tiro o módulo? Eu pego a parte quadrado da parte real, que é raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, mais quadrado da parte complexa, aqui está multiplicado por 1, né? Então, ao quadrado vai dar 1. Aqui vai ser 4 raiz 2. Então, eu faço Z dividido pelo módulo de Z. Eu vou ter raiz de 3 sobre 2 mais I sobre 2. A partir daqui, eu tenho meu cosseno de θ, que é a raiz de 3 sobre 2, e meu seno de θ, que é meio. Qual o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio? Então a gente sabe que θ é igual a 30 graus. Aqui a gente mata a nossa questão, então tem que saber isso daqui. Uma outra forma que a gente pode fazer é o seguinte, a gente sabe que tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. Nesse caso aqui, a gente não precisa nem calcular o nosso módulo. Por quê? Porque esse módulo ele vai ser fatorado, né? Na nossa divisão aqui de seno e cosseno, eu fatora, eu posso fazer divisão direta. Então, eu tenho que o meu valor de seno aqui seria 1 e o meu valor de cosseno seria raiz de 3. Fazendo a racionalização aqui, multiplicando raiz de 3 em cima e embaixo, eu tenho que a minha tangente de θ é raiz de 3 sobre 3. Aí eu pergunto, tangente de que ângulo me resulta em raiz de 3 sobre 3? Mesma resposta, θ igual a 30 graus, me resulta nisso daqui. Tá bom? O resultado também sai direto dessa forma, tá ok? De qualquer forma, gabarito, letra A. Finalizada aqui a questão, então vamos agora para logaritmos, que caiu nessa prova. Números complexos e trigonometria é o diferencial para quem está realizando a prova, tá bom? Vamos agora para logaritmo. Então, pessoal, iniciando aqui a parte de logaritmos, tá bom? Então, a prova de 2025.1 não teve logaritmos, somente a prova da EA de 2025.2 e a de 2026.1. Só duas questões. Então, iniciando aqui a questão 27, ela me fala que f de x é log de x na base A, né, das condições aqui para que exista esse log, e me fala que g de x é log de x na base B.
e ela me passa 2 condições. Ela fala que se f de 2 é igual a g de 4 é igual a 2, ele me pede a diferença de f de 32 menos g de 32. Então, utilizando aqui a primeira condição que ele me fala, eu tenho o seguinte: log de 2, que é f de 2, né, na base A, é igual a 2. Isso aqui vai implicar no seguinte, ó. Então, relembrando, no log a gente faz o seguinte: a minha base, que é A, eu elevo ela a essa potência aqui, tá bom? Que é 2, e isso aqui é o meu resultado. Então teria o seguinte: a elevado ao quadrado é igual a 2. Isso aqui implica que o meu a é raiz de 2. Então eu reescreveria aqui minha função da seguinte forma. Então reescrevo minha função f de x da seguinte forma: log de x, né, que é a definição dela, na base a. Só quem é meu a? É raiz de 2. Porém eu vou escrever 2 elevado a meio. Uma propriedade que a gente tem é que quando a minha base está elevada a uma potência, eu posso multiplicar o meu log pelo inverso dela. Então, como eu estou elevado a meio, meu inverso de meio é 2. Então, eu posso escrever meu f de x da seguinte forma: o inverso de meio, que é 2 vezes log de x na base 2. Eu peguei o expoente aqui da minha base e multipliquei pelo inverso dele aqui. Para g de x, agora utilizando essa condição, que g de 4 é igual a 2, eu vou escrever aqui, ó, g de 4 na base b é igual a 2, que é a condição que ele me falou, que é g de 4. Então eu vou ter que b ao quadrado, ou seja, b elevado a essa potência de 2, é igual a 4, b igual a 2. Se eu tenho b igual a 2, o meu g de x, ele é igual a log de x na base 2. Então aqui eu vou fazer meu f de 32, que é justamente 2 vezes log de 32 na base 2. Daqui eu posso escrever da seguinte forma: 2 vezes log de 2 elevado a 5 na base 2 é igual. Nesse caso aqui eu posso só jogar meu 5 para multiplicar aqui o meu log. Aí eu vou ter o seguinte, escrevendo aqui embaixo: 2 vezes 5 vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1. Então meu resultado de f de 32 é igual a 10. Fazendo o mesmo para o meu f, o meu g de 32, eu tenho simplesmente que log de 32 na base 2. Aqui eu fiz 2 vezes o log de 32 na base 2 deu 10. Aqui eu só fazendo o log de 32 na base 2 vai ser igual a 5. Na minha questão aqui ele pede a diferença de f32 menos g32. Então eu tenho 10 menos 5. 10 menos 5 é 5, letra C é o nosso gabarito da questão 27. Vamos agora para a prova de 2026, uma questão só também. Questão 48 da prova de 2026, ela trabalha aqui com juros composto, porém a resolução basicamente é logaritmos, tá bom? Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ele me dá essa expressão, e fala para calcular o valor acumulado, né, do montante durante N meses, rendendo nos juros de Y% ao mês. Aqui ele só me explicou a fórmula. Faz as considerações a partir de agora. Para que M seja, né, um valor maior ou igual a 2C, e depois ele fala o tempo mínimo de aplicação de 1%. Ele me passa o valor de I. E ele me dá as considerações de log já. Eu posso escrever o seguinte, que M tem que ser maior ou igual a 2C. E eu sei também que M é igual a C, que multiplica. Já vou passar minha taxa, que é 1 sobre 100, elevado a N. Tá bom? Agora é só substituir os valores. No meu lugar de M, eu coloco minha fórmula. Então eu escrevo aqui embaixo. C que multiplica 1 mais 1 sobre 100 elevado a N tem que ser maior ou igual a 2C. Simplifico o C com C e eu vou ter o seguinte aqui: 1 mais 1 sobre 100, 1 sobre 100 é 0,01. Então aqui eu tenho 1,01 elevado a N maior ou igual a 2. Como ele já me deu aqui, ó, log de 10 o valor, eu só vou aplicar log nos dois lados da minha equação. Então eu vou passar para cá, ó, aplicando log, né, log na base 10 nos dois lados da minha equação. Eu vou ter o seguinte: log de 1,01 elevado a n tem que ser maior ou igual que log de 2. Então, como eu expliquei na questão anterior, o n aqui, eu jogo multiplicando meu log para cá. Então, eu vou ter o seguinte, escrever aqui embaixo para a gente ter mais espaço. N que multiplica log de 1,01 tem que ser maior que log de 2. Então, a gente já vai ter que n tem que ser maior ou igual a log de 2 dividido por log de 1,01, tá bom? Então, por isso que ele me pede o tempo mínimo, porque o tempo mínimo vai ser justamente essa divisão aqui. Aqui é só substituir os valores e fazer a divisão. Então, eu vou ter que 0,3010 dividido por 0,0043. Aplicando essa divisão aqui, a gente chega em 70, tá ok? Então, aqui é o nosso gabarito, letra B, finaliza aí a prova da EA
parte de logaritmos, só caiu essas 2 questões nas últimas 4 provas, porém o camarada que sabe aplicar as regras de logaritmo, ele se destaca aí acertando essas questões, tá bom? Não precisa chutar nem nada do tipo. Peço para que você se inscreva no canal, dê o seu like, se inscreva principalmente para você saber quando eu vou lançar o vídeo 4, que é o último vídeo da resolução das últimas 4 provas, tá ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.